O que a gente queria que você abordasse um pouquinho seria o seu início de trajetória, como que foi para você, contar um pouquinho da sua história até você chegar nessa parte dos arcturianos também, na sua consciência em relação a isso. Que legal, será um prazer. Então, o meu negócio é muito interessante, assim, a minha trajetória, começou muito cedo. Eu tô com 47 anos, e quando eu tinha por volta de 8 anos, os meus avós, quando chegaram da Suíça, se mudaram aqui para Teresópolis, a região serrana do Rio de Janeiro, e eles tinham uma casa aqui e nós vínhamos de veraneio passar férias aqui sempre. E a recordação que eu tenho muito claramente na minha cabeça é que a casa dos meus avós era uma casa de 2 andares e todos os adultos estavam no andar de cima e eu, meu irmão e as minhas 2 primas, o meu irmão é mais novo, eu tinha 8, o meu irmão tinha 6, a minha prima mais velha tinha 14 e a mais nova 12. E nós estávamos no andar de baixo brincando, era uma espécie de uma varanda fechada, e de repente a luz de todo o bairro apagou e entrou um feixe de luz pela janela que ele era tão forte, mas tão forte que a gente via o desenho da luz cortando a janela. E na hora que a gente viu esse desenho da luz cortando a janela, eu me lembro que a minha prima mais velha agarrou o meu irmão e subiu correndo, a minha prima mais nova subiu atrás dela e eu subi correndo atrás dela. Quando nós chegamos no andar de cima, a casa da minha avó, tinha umas janelas muito grandes, muito altas, e a gente viu a luz subindo, assim, a luz saindo de trás de uma montanha e indo embora. Quando a luz foi embora, era uma luz enorme, assim, muito, muito grande. Quando a luz foi embora, aí a cidade voltou a ter luz novamente. E eu me lembro muito claramente o meu avô, no dia seguinte, contando assim, a luz vinha de um morro que chama-se Morro dos Macacos, que fica aqui atrás da casa que eu moro hoje. E o meu avô dizendo que esteve lá pessoalmente, junto com outros 3 ou 4 pessoas do bairro, e viram o local onde o disco tinha pousado. E isso era muito interessante, por quê? Porque eu nasci numa família, embora a família, por parte, a minha mãe e o meu irmão, a minha avó, eram ou são kardecistas, espíritas kardecistas, o meu avô, ele era um cara amigo do Erich von Däniken, que foi o cara que escreveu Era os Deuses Astronautas. Ele era um suíço da mesma cidade do meu avô. E meu avô tinha, e eu não sei onde está isso até hoje, é um pecado, uma cópia do volume 1, original, autografada pelo Erich, que ele foi lá no lançamento do livro, lá, não lembro agora se foi em Zurique ou se foi em Berna, mas eles moravam na mesma cidade, então eles se conheciam. Meu avô era jornalista, e foi muito interessante isso. E meu avô sempre acreditou, a gente sempre teve um assunto extraterrestre na minha casa, sempre foi muito comum. Mas aí a vida foi passando e quando eu tinha por volta de uns 20 anos de idade, foi que aconteceu a primeira abdução física. E eu estava dirigindo um carro, na época eu estava então com uma namorada minha e um casal de amigos que são casados até hoje, que estavam no banco de trás do meu carro, e nós estávamos indo para uma cidade da região litorânea do Rio de Janeiro, da região de praia, na casa desse meu amigo, e ainda não tinha estrada nova, que a gente chama de Via Lagos, era uma estrada antiga, que era mão dupla, e não tinha iluminação nenhuma, com exceção do trevo da chegada da cidade, que parecia o Maracanã. Quando você chegava, era tudo super, ultra, hiper iluminado, não dava para errar o trevo, e a gente tinha que virar à direita para entrar no trevo. E eu estava dirigindo o carro, e em um determinado momento, isso era umas 11 e meia da noite de sexta-feira, no determinado momento, um flash na traseira do carro. Aí eu falei assim, putz, grila, tomei uma multa. Aí esse meu amigo falou assim, que nada, aqui não tem radar. Eu falei, cara, tomei uma multa, você viu o flash, tomamos uma multa. E assim, ficou o assunto, e eu continuei dirigindo. Tem um determinado momento, 1h40 depois, ele falou assim, Léo, eu acho que a gente está na estrada errada. Eu falei, claro que a gente não está na estrada errada, eu canso de vir para cá. Ele falou assim, não, já era para a gente ter chegado no trevo. Eu falei, impossível. Ele falou assim, não, eu tenho certeza. Era para a gente ter chegado no trevo. Pode voltar, a gente está no lugar errado. Eu estou falando isso, gente, isso tem 26, 27 anos atrás. Assim, não existia Google Maps para a gente se orientar. Não existia nem smartphone. O telefone era aqueles Motorola de flip. É bem bom a gente pegar esses contextos para... É importante isso, porque
porque... Para ficar bem claro, eu aprendi a dirigir, a minha orientação é pelo caminho que você conhecia, não tinha esse negócio de esperar o Google te indicar a rota melhor, não tinha rota melhor, só tinha uma rota, que era o que a gente ia, assim, pura e simplesmente. E aí, o que aconteceu? Eu parei o carro, retornei e dirigi mais de 1 hora, quase 2 horas de volta e cheguei no trevo. E eu falei assim, cara, é impossível. E os 4 no carro, os 4 acordados e ninguém viu o trevo. E isso ficou essa pulga atrás da minha orelha. Na hora eu falei assim, a gente foi abduzido. Aí todo mundo no carro, na mesma hora, falou assim, você tá maluco, você tá de sacanagem, isso é brincadeira, você tá louco. Aí, quando eu contava isso para as pessoas falavam assim, só o Léo mesmo para dizer um negócio desse. Direto, a história era essa. E até aí tudo bem. Esse assunto morreu. Eu vou seguindo a cronologia para depois voltar nessa abdução. E eu já vi tive vários avistamentos de naves muito próximas de mim. Inclusive aqui, uma vez em Teresópolis, eu não sei se vocês sabem, mas Teresópolis é um dos lugares que tem mais avistamento no Brasil. Eu não sabia disso, fiquei sabendo disso depois de um tempo. Por causa que aqui tem muita energia por causa da Serra dos Órgãos e tal, e dizem até que existe uma entrada para as cidades intraterrenas aqui na Serra dos Órgãos, que é aqui do lado de casa. Então é por isso que tem muito trânsito de nave. E eu me lembro que uma vez eu deixei... Só desculpa te cortar, mas Não, pode seria cortar. semelhante... Eu comento isso em algumas lives, talvez até tenham pessoas aqui, sobre Maringá, a região de Maringá, ali no Paraná, que também, pelas informações que a gente tem, é um ponto, como é que eu chamava lá? Que do próprio comando, acharam que eles tinham, como se fosse uma base, mas se tinha muito avistamento por lá, pelas características que devem ser semelhantes a essas que você relata em Teresópolis. Sim. Deve ser que nem Peruíbe, né? Isso. Tem tudo a mesma pegada ali. Chapada dos Veadeiros, tem tudo mais ou menos aquela mesma pegada. Tem um lugar em Minas também, São Tomé das Letras, se não me falha a memória. Tudo tem aquela mesma pegada.